Oi, gente, estão me ouvindo bem? Sim, professor. Aí, beleza, muito bem. Então, vamos lá para o projeto de tubulações. Compartilhar aqui o PowerPoint com vocês. Só um momento, vou botar no ponto aqui da nossa aula, tá? Não, não. Mirim. Aqui, cadê a apoio? Bom, então, gente, boa noite. Meu nome é Ricardo Machado. Essa aqui é a disciplina de prevenção e combate a sinistros. E a gente está vendo projetos de sistemas de incêndio e também as equipes de apoio aí, de prevenção e de combate, em especial aí a Brigada de Incêndio. Na ano passado, a gente começou com esse projeto de tubulação, e, na real, esse projeto tem a finalidade também de especificar os itens da tubulação e calcular a bomba, né? Calcular a potência de uma bomba de incêndio. Lembrar que o desenho, nesse caso aqui, o desenho técnico é a expressão gráfica do projeto. Tá? Porque para o desenho ser concebido, tem aquela base. Ok, para o não um projeto, o desenho é a expressão gráfica do projeto e o projeto o desenho, a gente vai definir quais são grandes, né? E aí vamos calcular os diâmetros, as potências aí, e finalmente desenhar. Tá? Eu vou tentando participar. De bombas. De novo. Ok, alguém fala no chat aí se está. Tá ok aí? Estão vendo agora? Estão vendo o slide? Não. Alô, boa noite, estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, beleza. Estão vendo o slide também? Sim. De tarde a gente teve também, mas depois deu certo. Então vamos tentando aí tocar aqui. Tá vendo? E a gente depois aí.
Professor, agora para mim travou tudo aqui. Não sei se para os colegas travou também. Tudo bem, voltei. Tá, umas indas e vindas aí, deve ser algum campo eletromagnético, alguma tempestade solar aí que está dando essas anomalias, mas vai dar certo. Quem chegou agora, vou botar no chat, botar aqui no chat formulário de frequência e estão vendo aí o slide? Quem me responde aí, por favor, no chat, eu abro o microfone. Trocar os Tomás agora. Estão vendo o slide? Aqui não. Então, peraí, deixa eu apresentar de novo. Apresentar uma janela. Vamos lá. Agora vai. A minha imagem está travando, está pixada assim, ou Professor, tá aqui para a gente tá entender? travada. Vamos ver agora Agora se tá, vem o slide. tá apresentando. Abriu o slide, a minha câmera dá para ver também, eu me mexer assim, lentamente, dando um Tá, tchauzinho. dá pra ver. Então, gente, eu vou fazer só uma introdutória aqui sobre os projetos do IF, né? O IF, vocês sabem que tem mais de 100 anos já, uma instituição começou como escola de aprendizes artífices, né, lá em 1909, e depois virou o Liceu Industrial, e com o tempo foi se transformando numa escola técnica federal, Cefet, e hoje é um Instituto Federal. Tá? A gente teve durante muito tempo apenas uma unidade, depois se abriu uma unidade descentralizada lá em Mossoró, e se passou muitos anos, acho que uns 15 anos, 20 anos, só com essas duas unidades. E aí no ano de 2007, se eu não me engano, houve a primeira expansão da gente interiorizar o IF, né? Então se montou esses campos aí de Apodi, de Pau dos Ferros também, né? E depois, mais recentemente, uns 2 anos depois, ou 3 anos depois, 2010, se montou os outros campos, a segunda etapa da expansão. De qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês, esses prédios, os terrenos foram doados, cedidos pelas prefeituras, né? E alguns foram cedidos por órgãos federais. Esse caso de Apodi, já existia lá uma, não sei se federal, estadual, acho que era estadual também, era uma unidade da Emparne, acho aí, uma empresa aí de agropecuária, agropecuária do Rio Grande do Norte, né? Então já existia algumas construções lá, sabe? Também em Pau dos Ferros, era uma rodoviária de ônibus, e foi construído outros prédios para gente. Currais Novos também existia uma cooperativa lá do governo, e era uma cooperativa de leite, e aí foi cedida essa instalação, porque a cooperativa não prosperou, cedida essa instalação para o IF. Então, os prédios são um pouco diferentes, mas a maioria dos campos, né, dos nossos 22 campos, a gente tem um padrão, que é um grande bloco, assim, de 100 metros de comprimento por 40 metros de largura, e normalmente mais um bloco de salas de aula, um ginásio de esporte, uma piscina, um campo de futebol, e são projetados aí para 1.000 alunos. E existem os campos avançados de Lajes e Parelhas, e também Jucurutu, que são menores, são para 600 alunos, tá? Mas tem um bloco, normalmente, esse aí de Lajes e Parelhas são blocos verticais, que foi a segunda expansão, né, são semelhantes aí, é o mesmo projeto aí
Canguaretama, também ali Ceará-Mirim, né? Só que Ceará-Mirim e Canguaretama é para o porte de 1.000 alunos, e esses outros de Lages, Jucurutu, e também o de Jucurutu está começando agora, né? E também o de Parelhas para 600 alunos, tá? Então, esse aí de Apodi, que vocês estão vendo no slide, ele tem tinha umas construções prévias lá, até eu digo que parece um tabuleiro de xadrez, porque são várias casas assim, e entrelaçadas em xadrez, né? Com entradas de ar entre uma casinha e outra ali, como se fosse um tabuleiro mesmo de dama, de xadrez, né? Então, o que que ocorre? A gente tem aí duas construções principais, onde a gente vai colocar hidrantes, tá? E elas estão a 150 metros uma da outra. Esse hidrante 2 aí que vocês estão vendo é num outro prédio, tá? E esse hidrante 3 e o hidrante 1 são no bloco principal. Então, como a gente viu na aula passada, a gente sempre vai escolher os dois hidrantes menos favoráveis, tá? A norma não diz que eles têm que ser no mesmo prédio, eles têm que ser os dois hidrantes mais fraquinhos aí da minha instalação de incêndio, tá? De maneira que, se eu dimensionar para que esses dois hidrantes mais fraquinhos tenham a pressão e a vazão que a norma pede, nesse caso aí, que é um risco médio, a norma pede 30 metros de coluna d'água de pressão e 150 litros por minuto de vazão. Quem entrou agora, o formulário está aí no chat, tá? O formulário de presença. Se esses dois hidrantes estiverem bons, né, os outros vão estar melhores ainda, tá? Então, no mínimo, a gente tem que ter para o hidrante tipo 2 aí, 150 litros por minuto de vazão, né, e 30 metros de coluna d'água de pressão. Deixa eu botar uma aguinha aqui, só um momento. Secou a garganta do professor. Então, vocês observando essa figura aí, vocês vão ver que os hidrantes menos favoráveis é o H1 e o H2, eles não estão no mesmo prédio. Tá? E qual seria a probabilidade de acionar os dois ao mesmo tempo, pegar fogo nos dois prédios, né? Ter princípio de incêndio em prédios separados, que são isolados um do outro aí? Probabilidade bem pequena, né? Mesmo assim, eu tenho que seguir a norma e vou projetar o sistema para esses dois hidrantes mais fraquinhos, tá? Porque daí aquele hidrante 3 ali, ele vai ter mais pressão do que o hidrante 1 e do que o hidrante 2. Tá? E aí eu vou ter o requisito mínimo em todos os hidrantes, alguns hidrantes vão estar até um pouco mais dimensionados, né? Com mais volume e mais pressão. Tá? Lembrar que a gente também não pode passar de 5 metros por segundo a velocidade da água na tubulação, para evitar vibrações e o golpe de Ariete, tá? Aquela pancada, fazer de lado aqui, aquela pancada que dá quando liga, desliga a bomba, quando abre, quando fecha uma válvula. Tá? E arrebenta todas as conexões, normalmente é uma pancada séria. Tá? Sim, Marielle está assistindo a nossa aula aqui com vocês, gente, ela é da turma da tarde, não pôde assistir à tarde, bem-vinda, boa noite. E vamos ver se agora estabiliza um pouco, estava falhando um pouco aí a nossa transmissão. Ok, então nesse primeiro momento da aula a gente vai refazer e para treinar, né, essa questão do dimensionamento da bomba. Então, como eu faço? Por que eu sei que esse hidrante 2... ele é mais fraco do que o hidrante 3, né? Porque ele está mais longe. Se vocês observarem, ó, em relação à bomba, né? O hidrante 3, ele está, vamos somar o comprimento de tubo ali, ó, 1 metro mais 200 metros, 201, mais 70, 271, mais 2,5, 273,5 metros. E o outro hidrante 2, ó, está 1 mais 200, 201, mais 150, mais 2,5. Tá? Então, isso aí dá 353,5. Então, a distância é maior. Tá? E por isso ele vai ter mais perda de carga, ele vai ser um hidrante menos favorável. E é por isso que a gente vai dimensionar para o H1 e o H2, que são os mais distantes, aí, os que têm mais perda de carga. E esse ponto A é onde a água se divide, se bifurca para esses dois braços de tubulação aí, esses dois ramais aí de tubulação. Tá? Então, a gente faz o projeto aqui de trás para frente, tá? Na verdade, a gente vai estipular um diâmetro padrão mínimo aí de 65 milímetros,
E aí vamos ver se a vazão na tubulação não dá mais de 5 metros, né? Se der mais de 5 metros, a gente tem que aumentar esse diâmetro para diminuir a velocidade, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro trecho lá do hidrante 1, do H1, até o ponto A. Vamos ver aqui como é aqui agora. Então, cortei o desenho ali, a gente vem lá do hidrante 1 até o ponto A. Quantos metros de tubo eu tenho ali? Eu tenho 70 metros, mais 100 metros e mais 2,5 metros de altura de tubo ali. Tá? Veja que ele está fora de proporção aí, né? Tem 70 metros, está maior do que os 100 metros ali, mas vamos usar as cotas, tá? Então, eu tenho 172,5 metros, tá? De tubo reto. E esse L virtual, o que que é? Esse L virtual é a somatória das perdas de carga das derivações. A gente tem ali do ponto A até o hidrante 1, a gente tem um T de passagem lateral, que é ali no ponto A mesmo, mais outro T de passagem lateral, que é aquele que sobe ali com o hidrante 3, de passagem lateral, desculpa, de passagem direta, né? O A ali, e lá naquele T que sobe para o hidrante 3, dois T's de passagem direta, que a água não faz a curva, ela passa direto mesmo, e um T de passagem lateral, que vai estar subindo para o hidrante 1 ali. Quando eu abrir o hidrante 1, a água vai fazer esse trajeto, passar direto no T que está ali no ponto A, passar direto naquele T que está ali no hidrante, na subida do hidrante 3, e fazer a curva no outro T que está ali no hidrante 1. E ainda vai ter que passar por uma válvula de globo angular, que é o registro do hidrante 1. Então, somando essas perdas, a gente vai lá na tabelinha, ver quanto é que dá a perda de um T de passagem direta, mais outro T de passagem direta, mais um T de passagem lateral, mais uma válvula de globo angular, né? E soma tudo, dá 14,2 metros, tá, de comprimento virtual. E aí eu jogo na minha planilha do Excel, vocês podem baixar essa planilha lá da tarefa, lá do Google Sala de Aula. E aquele outro pontinho amarelo que está ali, a elevação de 1,5 metro, é o nível que o hidrante está em relação ao nível da bomba, tá? A tubulação do hidrante está 2,5 metros, mas a bomba está 1 metro acima, tá? Por isso que acaba dando 1,5 metro de elevação. E isso um pedacinho de força da gravidade que eu tenho que vencer para a água subir até o meu hidrante, tá? O hidrante 1. Agora eu vou fazer o trecho 2, que seria lá do hidrante 2, que está lá no outro prédio, até o ponto A. Então, o que eu tenho lá de comprimento de tubo reto? 150 metros mais 2,5 metros, 152,5 metros. O que eu tenho de derivações? Eu tenho um T de passagem lateral, que agora a água faz a curva, né? Do ponto A lá para lá. Tem uma curva lá em cima, e tem o registro, né, a válvula de globo angular do hidrante 2. Somando essa perda aí, vai dar um L virtual de 15,10 metros de tubulação, equivalente, né, a 15,10 metros de tubulação. E aí, usando o C, que é aquele coeficiente de Hazen-Williams, né, para o tubo de aço galvanizado com 120, vou lá calcular, tem uma elevação ali também de 1,5 metro, e lembrando que pode confundir um pouco, que aquele tubo lá tem 2,5 metros de altura, mas a bomba está 1 metro mais acima desse ponto A, tá? Então a água vai ter que vencer só esse desnível de 1,5 metro, tá? E ali na última coluna a gente tem a pressão que vai estar aí no ponto A. Essa diferença de pressão a gente tem que evitar que ela seja mais do que 0,5 quilos. Quilos não, desculpa, metro de coluna d'água. Tá? Se tiver muita diferença, a gente muda lá a vazão. Tá? A vazão lá na segunda coluna aí da tabela. E aí agora vamos para a terceira linha, que é da bomba até o ponto A. Ó, como o ponto A está abaixo do nível da bomba, eu vou ter ali uma altura negativa, aquele 1 metro ali, vou contar com uma altura negativa, porque é uma vantagem que eu tenho em relação ao ponto A, porque eu tenho a gravidade me ajudando. Então, vai dar lá no final, se a gente colocar aquilo ali, ó, 200 metros, mais 1 metro, 201 metros, né, de tubo reto.
mais aquelas duas curvas ali de raio longo, dá 3,4 metros de comprimento virtual, né? Somando isso vai dar 204,4 metros ali. O C de 120, porque é o mesmo tubo de aço galvanizado. Vou chegar lá no final numa bomba, pode falar, Juliette, numa pressão de bomba ali de Professor, como é que 43,27 metros. como o senhor sabe que dá perguntar. 3,40? Como é que eu sei que dá 3,4? É porque tem uma tabelinha que a gente vai pegar a perda de cada derivação, tá? Por exemplo, ali não são duas curvas que tem ali, da bomba até lá no ar? Uma curva descendo, e aí outra curva avançando para o ponto A, né? Tá, aí nós vamos na tabela, deixa eu mostrar para vocês aí, deixa eu parar essa apresentação aqui, para mostrar como é na tabela. Na planilha eu já tenho essa tabelinha. Deixa eu mostrar a minha tela toda aqui, a tela inteira. E vou abrir o Excel. Cálculo de hidrantes, já poder ver se dá certo. Lá na planilha do Excel, estão vendo aí a tela? Alguém me fala no áudio aí, que agora eu não consigo ver a chat. Pronto. Então, aqui, ó, quando você for aqui na perda do trecho 1, ó, que é do hidrante 1 até o ponto A, a gente marca aqui, por exemplo, não tem nenhum joelho, não tem nenhuma curva, tem 2 T's de passagem lateral, tem de passagem direta, tem um T de passagem lateral e tem um registro de ângulo, né? Aí aqui embaixo dá o 14, pô. Trecho 2 é do hidrante 2 até o ponto A. Então não tem nenhum joelho, tem uma curva de raio longo, um T de passagem lateral e uma válvula de globo angular. Aí aqui embaixo ele soma, 15,1. E no trecho 3, que é da bomba, do ponto A até a bomba, só tem 2 curvas de raio longo e pronto, 3,4. Cada curva dá 1,7 metros de perda unitária. Aí eu multiplico por 2, dá 3,4, aqui soma essa coluna. Entendeu? Aí aqui nessa aba aqui do tipo 2, é onde eu vou estar trabalhando esses números. Então aqui calculou os dois, ó, ele pega a maior pressão, joga para cá, isso faz automático, né? E aí eu vou botar agora o comprimento de tubo da bomba até o ponto A, 201 metros. O L virtual 3,4, acabamos de ver, né? Aí vai me dar lá 43,27 metros de coluna d'água de pressão. Aí esse 43 vem para cá automático. Agora é o trecho da bomba até a reserva de incêndio. Então ali tem 12 metros de tubulação, que é aquela altura. Deixa só eu voltar para lá, para a gente parar isso aqui e botar no slide. De novo. Tá, eu tirei só um print da tela e botei no slide, né, da tabela, mas a gente vai trabalhando na tabela, né. Deixa eu apresentar de novo aqui na janela. Deixa eu aceitar o colega que chegou agora. Um momento. Matheus. Matheus acabou de chegar, tá aí o chat. No chat tá aí o formulário de frequência. Ok, aí fiz esse trecho. Mais um pouquinho. Matheus chegou também. Matheus, boa noite. Tá aí no chat o formulário de frequência. A gente tá calculando a bomba aqui do campus de Apodi. E agora falta eu ver o outro trecho, que é da bomba até a caixa d'água, até a reserva de incêndio. Então, essa caixa d'água está a 12 metros de altura. E eu tenho uma válvula de retenção lá em cima, no pé da caixa d'água, e uma outra válvula de gaveta, que antes da bomba, que é para fazer manutenção.
E aí, somando o comprimento real aí, de tubo reto aí, 12 metros. As perdas de carga ali do comprimento virtual, do L virtual, 12,10. Putz, deu grande, né? É porque aquela válvula de retenção, ela dá muita perda mesmo. E aí lá ao final, né, então vai dar uma bomba, que a pressão que eu preciso na bomba é 32 metros de coluna d'água. E aí, como eu sei a pressão e a vazão, porque a vazão para cada hidrante é 150 litros, né, aí o total, somando os dois hidrantes, vai dar 301, porque a gente teve que aumentar aqui a vazão de um dos hidrantes para equilibrar. Aí eu sei a pressão e a vazão, vou no fabricante e compro a minha bomba. Nesse caso aí deu 4,8 cavalos. Deixa só eu aumentar isso aqui, está muito pequenininho para vocês, só um minuto. Para ler no celular aí, tá pequeno. Só dei o print da tela e ficou ruimzinho ali. Aqui. Então, se eu sei a pressão e a vazão da minha bomba, eu consigo comprar a bomba. A pressão de 32,45 metros de coluna d'água, também conhecida como altura manométrica, né, a pressão que a bomba me dá. A vazão de 301 litros por minuto, que é a mesma coisa que 18,1 metros cúbicos por hora. E a potência do motor de 4,8 cavalos. Então, se vocês têm ideia de ordem de grandeza, de potência, né? O meu carro, meu veículo aqui é um Jeep, um Toyota Bandeirantes. E o motor do meu carro tem a potência de 85 cavalos. É pouca potência para um veículo automotor, né? Os veículos, outros veículos aí têm mais potência, 100 cavalos, 200 cavalos. Existem uns carros de competição aí que chegam a 1.000 cavalos de força, né? Mas veja que um carro desse meu aqui pesa mais de 1 tonelada, então com 85 cavalos eu consigo deslocar ele. Né? E claro que ele tem uma relação de transmissão, não é um carro feito para velocidade, né? Mesmo assim ele chega a 100 km por hora. E eu consigo deslocar. Mas assim, nesse caso aí da água, do incêndio, eu não estou deslocando 1 tonelada por quilômetros de distância, não. Eu estou deslocando água, são toneladas mesmo. Ali, por exemplo, 18,1 metro cúbico por hora é 18 toneladas, mas em 1 hora, né? Então, eu vou deslocando ele em volumes, assim, no fluxo contínuo, essa vazão aí de 301 litros por minuto, ou 18,1 metros cúbicos para cada hora, e essa potência me basta, né? Imagine que o caminhão do bombeiro, ele usa o motor do caminhão como bomba, né, para ele injetar água no nosso hidrante, né? Então a potência é bem maior. Ali no Midway, a bomba deles é um motor de caminhão. Então a potência é bem maior. Mas por quê? Porque é uma edificação muito maior, não são só 3 hidrantezinhos aí, como esse nosso aí. Né? Tem também todo o sistema de sprinkler, né, que também vai ser na mesma bomba. E tem alturas para vencer lá, de 12 metros ali. Então, 12 não mais, né? São 18 metros de altura ali o shopping. Então, essa pressão vai aumentando. Nos nossos campos aqui, a gente tem, em média, bombas assim de 10 cavalos, 7 até 10 cavalos. A da reitoria, 7 cavalos. Dos campos aí dá até uns 10 cavalos, né? É que esse nosso projeto aqui eu fiz ele mais simplificado, só com 2 prédios, né? Mas dá uma potência um pouquinho maior, tá? E, claro, o maior campus do IFRN é esse do Natal Central, aqui na frente do Midway Shopping, né? E ali vai requerer uma bomba bem maior, né? Eu imagino que aí uns 30 cavalos, talvez, de potência aí, para você conseguir lançar água nessa distância toda e naquelas alturas, né? Onde é que vocês acham ali? Vocês conhecem o campus todo? Onde é que vocês acham que se eu botasse uma bomba lá para puxar água da piscina, como incêndio, onde é que vocês acham que seriam os hidrantes menos favoráveis? Onde é que eles estariam? Se lembra que a gente tem um prédio alto ali do campus de ensino à distância, né? A gente tem um prédio de 3 pavimentos lá onde ficam os blocos de sala de aula ali, naquele
Praça da Rosquinha ali, né? E a gente tem também aquelas oficinas, a diretoria de ciências lá, a, a DIAC, né? Diretoria Acadêmica de Ciências, lá no final, quase no extremo do campus, né? Então a gente tem que descobrir onde é que estão esses hidrantes, 2 hidrantes mais fraquinhos, e calcular para eles. E se tiver boa pressão, essa que a gente precisa aí, de 150 litros por minuto, a vazão, né? E 30 metros de coluna d'água lá na ponta do hidrante. Aí eu vou... os outros hidrantes vão estar bem também, né? Se esses 2 estiverem bem, que são os piores, os outros vão estar bem também. Certo? Aqui é um exemplo de puxar a água da piscina para um prédio de 2 pavimentos, né? Eu já falei isso na aula passada, mas não vamos calcular aqui hoje, não. Tá, gente? Então, assim, não se apavorem, não. Essa planilha nos ajuda bastante, né? Essa planilha de cálculo. Já existem softwares que você desenha a tubulação e ele calcula já para você, porque você vai inserindo ali, né? Mais uma conexão, mais uma válvula, mais isso, ele calcula para você a potência da bomba. Tá? E quem faz isso, né? Normalmente é um engenheiro mecânico, engenheiro civil também faz esses cálculos aqui, eles se dedicam só a isso, essa parte de incêndio aí, então vão ganhando habilidade, né? E a gente tem que entender como faz, porque a gente também pode trabalhar com esses projetos, normalmente numa equipe, né? E a gente tem que entender como é feito, por que tem que ter uma bomba, né? E ter essa noção de valores, de grandezas, né? Assim, o cara calculou, deu uma bomba de 100 cavalos. Pô, 100 cavalos é muita potência, né? Tem que ser um troço gigante para você precisar de uma bomba dessa potência, né? Tá? Então é isso, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aí para ver a parte do plano de emergência, tá? Então essa parte de cálculo aqui a gente está reforçando a aula passada, né? E daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente volta para o segundo tempo para ver o plano de emergência. Lembrando que a gente já postou todas as atividades da semana 5, mas a gente ainda tem uma aula semana que vem, tá? Na quarta-feira, para completar a carga horária, aquela aula da Sexta-feira Santa que a gente perdeu, tá? Então, mais uma aula ao vivo ainda, para fechar o nosso conteúdo. Então, preciso que vocês vão fazendo as atividades lá no Google Sala de Aula, para a gente já ir atualizando as notas aí do SWAP, tá? Ok? Até o dia 14, queria que vocês fizessem essas atividades para vocês não ficarem na prova final, tá? Temos ainda um tempinho depois do dia 14, mas vamos ver se a gente já mata logo, né? Para passar de ano aí, poder tirar férias, né? Ok? Então, eu vou parar a gravação. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 20 horas. Parar aqui a gravação. Até já.